paz do Senhor. Na lição de hoje estudaremos sobre casamentos mistos entre judeus e mulheres pagãs e as consequências de decisões mal tomadas. Bem-vindo ao Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD, uma reedição especial que foi escrita em 1993 pelo missionário Eurico Bergster, que tem o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 12, que tem o título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O textual diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que essa sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A respeito desse versículo sobre jugo desigual, iremos discorrer logo mais, não saia daí. A verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 ao 26, e capítulo 9, versículo 38, e capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Pegue papel, caneta e anote as referências que estarão aparecendo aqui no vídeo. E já vou pedir para você comentar, curtir, compartilhar esse vídeo para que esse canal possa crescer. Então, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos falar sobre o jugo desigual. Vamos ler comigo? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Será que esse versículo é sobre casamento especificamente que Paulo estava falando? É muito usado em nosso meio esse versículo para falar de jugo desigual, sobre casamento de pessoas crentes com não crentes ou de outra religião. Mas será que Paulo especificamente nesse capítulo 6, ele está falando de casamento? Nós temos que ler o texto e o contexto, porque o termo jugo que Paulo usou aqui é algo que está definido lá em Deuteronômio 22, 10. Vamos ler? Diz assim: com boi e com jumento não lavarás juntamente. Os israelitas, eles são instruídos não colocar um boi com um jumento para arar a terra. O jugo era a madeira que era colocada sobre o lombo do animal para poder preparar a terra para o plantio. Sendo assim, seria muito difícil você conseguir fazer aquela linha reta, trabalhar com animais diferentes. Primeiro que tem um porquê. O boi era considerado um animal puro e o jumento era considerado um animal impuro. E outra coisa, peso diferente, tamanho diferente e comportamentos diferentes, porque um jumento dificilmente obedece. O boi obedeceria muito mais fácil quando está puxando para fazer o arado. Então, a ordem que Deus determinou era isso, para que não misturasse raças diferentes quando fosse arar a terra. Então, Paulo está usando Deuteronômio para explicar a proibição da lei, pegando a lei num sentido literal, ou seja, havia em Corinto falsos apóstolos que se misturavam, que se mostravam sendo cristãos no meio da igreja, mas na realidade eram servos de Satanás. Então, Paulo nesse capítulo está orientando a igreja de Corinto para que ficassem atentos, porque em nosso meio sempre existirão falsos profetas, falsos cristãos, pessoas que se dizem ser e não são. Então esses falsos apóstolos, eles tinham grupos que eram bem organizados, que dentro da igreja criavam facções. Então eles formavam facções dentro da igreja. E o jugo era uma espécie de canga, né? Uma madeira
que atrelado ao animal, puxava o animal para fazer esse plantio. Então o boi tinha uma natureza, o jumento tinha outra natureza. Então ele está se referindo a isso, que dificilmente conseguiria ter luz e trevas, não tem como ter concordância. Porque um irmão, uma pessoa que está dando a casa do Senhor, que se diz ser cristã, e depois leva a outra pessoa a juízo, às leis humanas, e não se resolve coisas que podem ser resolvidas entre eles, como pode se dizer que é da luz? Então, para ficarem atentos, ou seja, o jugo desigual que Paulo está dizendo aqui é que você não pode ter uma intimidade com pessoas não cristãs, pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Isso serve para casamento? Sim, serve sim, mas especificamente você não poderia ter uma amiga que não é cristã ou um amigo que não é cristão, porque se você está passando por algum problema a nível de casamento, que conselho que essa pessoa te daria? Seria muito diferente dos conselhos de um cristão, porque o conselho de um cristão ele é baseado na palavra de Deus. Se uma pessoa não cristã, os seus conselhos são mundanos. Então você não pode ter intimidade. Estamos na terra para ser sal e luz. Temos que falar com todos, mas intimidades, é isso que Paulo está dizendo, que não devemos ter intimidade com as trevas, com pessoas que não têm Cristo. É isso que ele está orientando. A orientação de Paulo é que os crentes não estabelecesse alianças com quem, para não comprometer o novo caráter em Cristo que nós estamos vivendo. Mas afinal, o jugo desigual pode se referir ao casamento? Pode se referir, mas também a outros tipos de amizade, negócios. Você vai ter um negócio, abrir um negócio, uma loja, qualquer coisa, com uma pessoa não cristã, ele vai fazer coisas que você, como cristão, você não vai poder fazer, barganhas, fazer coisas, não pagar impostos, fazer coisas que um cristão não deve fazer. Então, é essa orientação, que não tenhamos intimidade com pessoas que não são cristãs. É esse o alerta que Paulo está dando. O jugo desigual, ele enfraquece o crente fiel. Mas por que nós devemos não ter essa intimidade? A resposta está no capítulo 6 de 2 Coríntios, logo em seguida, versículo 15 e 16, que diz assim: e que concórdia há entre cristão e Belial, entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei seu Deus e ele será meu povo. A ação essencial da igreja é de ser sal, de ser luz do mundo. E na sua oração, Jesus pediu: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou seja, do maligno. Isso está em João capítulo 17, versículo 15. Devemos influenciar e não sermos influenciados. O evangelho, ele não segrega, nem discrimina, mas você tem que saber que você não pode ter muita intimidade. Então, quando for namorar, quando for querer casar, escolha alguém da sua mesma fé. Quando tiver amizades mais íntimas, que sejam com pessoas que tenham a mesma fé que a sua. E assim por diante. Esdras foi informado que havia muitos moradores ali, judeus, que haviam casados com mulheres pagãs. Na lei de Deus, ele havia determinado o seguinte, era uma ordem: não faça concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para teus filhos. Então Esdras, quando fica sabendo que eles tinham pegado mulheres estranhas, mulheres de outras crenças, que adoradores de outros ídolos, não serviam ao Deus verdadeiro e ainda deram mulheres também para os seus filhos, ele fica perplexo, ele fica atônico, ele fica angustiado. E o pior é que quem deveria dar o exemplo foram os primeiros a praticar essa aberração dessa transgressão, que foram os príncipes e os magistrados. Esdras capítulo 9, versículo 3 diz assim: e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me
atônito. Esse ato dele ficar ali, rasgar as vestes, puxar os cabelos, era um sinal de apenas de grande pesar, mas de pavor ao mesmo tempo que ele estava sentindo pela possibilidade da ira de Deus vir sobre eles, como ocorreu no passado. Então, no versículo 5 ainda diz assim: e perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto, e me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. E ali ele começa a fazer uma oração, a um clamor a Deus. Esdras, ele ficou assim, parado, atônito, até as 3 da tarde, até a hora que foi do sacrifício da parte da tarde, ali de joelho, se coloca de joelho e começa, estende as mãos ao céu e começa a orar. Lembrando que a prática do judeu não era orar de joelho. O hábito dos judeus era orar em pé com as mãos estendidas. O ato de estar de joelho mostra a gravidade do sentimento que estava em Esdras, sinal de humilhação. Ele era um sacerdote, ele estava ali para também estar intercedendo pelos pecados do povo, e era o que ele estava fazendo. Então, Esdras, ele era um sacerdote e sua função era mediar entre Deus e os homens. Quando ele se dá conta da situação terrível do povo, aquela mistura, o que poderia acontecer, ele clama, ele busca pelo perdão de Deus. Esdras 10, versículo 1 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então foi chegando pessoas ali para aquele momento do sacrifício da tarde, e muitos ficaram sabendo o que estava ocorrendo com Esdras e procuraram saber o que estava ocorrendo. E essa oração de confissão de Esdras produz um efeito no povo juntamente com eles ali, que ficam ali assim chorando, sabendo, eles tinham plena consciência que eles estavam em pecado, estavam errando. E Secanias, ele é o primeiro que vai ali e diz: olha, filho, né? Ele chega para Esdras e fala: agora pois façamos aliança com o nosso Deus. Ele tem consciência e fala: olha, essa responsabilidade de tomar essa decisão vem de você. Você está aqui para nos ensinar. Então, a decisão era para Esdras tomar. Esdras tinha que tomar uma posição ali. Ele chorou, ele clamou, ele orou, mas agora era a hora, como Secanias disse a ele: esforça-te e age. Então, por mais doloroso que seja, que tenha que tomar alguma decisão, temos que nos esforçar e agir, e temos que agir, e era isso que Secanias disse a ele. Então foi determinado que todos que vieram do cativeiro, que tinha um prazo de 3 dias para se juntar ali em Jerusalém, para aquele conselho. Então eles deram um prazo de 3 dias porque as pessoas viriam de longe, existiam pessoas espalhadas em volta de outras cidades que teriam que chegar ali para aquele conselho, para o que seria decidido ali acerca dessa situação de homens com mulheres pagãs. Então deram um prazo de 3 dias. Né? Então diz que Esdras vai confrontar o povo. Ele confronta o povo sobre seus pecados, o povo confessa os seus pecados ao Senhor e determina que eles cumpram a lei. O que seria isso? Eles teriam que despedir as suas mulheres pagãs, mandar elas embora para suas casas, das suas famílias. Essa foi a decisão. E só que eles estavam enfrentando 2 problemas, porque quando todas as pessoas começaram a chegar de outras cidades para ali, para aquele local, não havia abrigo para todo mundo, não havia onde eles se abrigarem, era uma época de chuva, de frio, então eles estavam enfrentando esses problemas. Então ele tomou uma decisão, que a decisão era que eles deveriam pedir para que os príncipes, os líderes daquele povo ali, resolvesse isso,
fizesse essa separação, né? Mas no versículo 18 a 44 nós vamos ler que toda aquela geração tinha tomado esposa, toda aquela geração que estava ali tinha tomado esposas pagãs, e no total foram 113 homens, 10 levitas, 17 sacerdotes, 86 pessoas comuns, cidadãos comuns, que tomaram mulheres estranhas, mulheres pagãs, para serem suas esposas. E ainda no versículo 19, lemos que com um aperto de mãos, com um sinal de juramento, que eles concordaram em despedir as esposas pagãs e ofertar um cordeiro pelos seus delitos. Quando lemos Neemias 13, capítulo do 23 ao 25, que vai falar também sobre o mesmo assunto, mas em épocas diferentes, é outro tempo. Neemias, quando terminou a conclusão dos muros, ele volta para o rei lá, Artaxerxes, o rei da Pérsia. Depois ele vai retornar, e quando ele retorna, ele encontra a mesma coisa que aconteceu com Esdras. Havia pessoas também com mulheres estranhas, com mulheres pagãs, que casaram-se também. Quer dizer, isso aconteceu numa época, era para eles não fazerem mais, mas eles tornaram a fazer. E vamos ver temperamentos, comportamento diferente, aflições diferentes. Esdras, ele rasga as suas vestes e arranca cabelo da sua própria cabeça. Quando vamos ler Neemias, o fato é um pouco diferente. A gente vai ver que Neemias, ele ficou tão furioso que ele bateu e arrancou o cabelo de algumas pessoas ali que talvez até não estivessem concordando com a decisão de se desfazer daquelas mulheres, né? Porque em Deuteronômio 28 existem as bênçãos e a maldição, e Neemias, ele começa a amaldiçoar aquelas pessoas. A maldição que Neemias está proferindo ali não é vindo dele, sim do que está na palavra. As pessoas, quando não obedecem, tem também as maldições. Então ele está ali proferindo as maldições, sendo que Deus determinou que não era para ter mulheres estranhas. Mas por que um judeu não poderia casar com uma mulher pagã? Não era mais uma proibição, mas não era bem uma proibição, era uma proteção de Deus. Note que os filhos já estavam falando em outra língua, né? É o que nós lemos no versículo 24, e seus filhos falavam meio astodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Porque quem é que fica em casa? Quem é que ficava em casa, né, no caso daquela época? Quem é que ficava em casa tomando conta dos filhos? Eram as mães, e como essas mães não falavam a língua judaica, cada uma falava do seu povo, né? Elas ensinavam isso às crianças. A comunicação estava se perdendo, a língua estava se perdendo. Sendo assim, estava crescendo uma geração que não iria aprender a lei de Deus, que não iriam mais servir a Deus, porque estavam aprendendo tudo com as suas mães. A proibição de Deus não era um preconceito, mas era um tipo de união que levava toda uma geração à idolatria. Também não é uma xenofobia, que é a aversão a forasteiros, a pessoas de outros países, né, estrangeiros. Isso temos que entender que essas mulheres que estavam ali, elas não abandonaram os seus deuses. É muito diferente se uma mulher viesse a se casar com um judeu, mas se ela abandonasse a sua antiga crença, ela poderia ser inserida ali. Você vê isso no caso de Ruth, que é bem diferente do que aconteceu com essas mulheres que estavam ali na época de Esdras e Neemias. Ruth foi uma estrangeira de Moabe, ela era uma moabita. Os moabitas adoravam vários deuses, inclusive Astarte, Baal Peor, e entre outros, com mais principal era o Quemós, que era o deus da guerra, né, que era considerado o deus da guerra. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e até humanos. Então, mas Ruth, ela abandona o costume da vida de moabita e para passar a viver como uma israelita, muito diferente, e que mais tarde fez parte da linhagem de Davi e de Jesus. Então, olha a diferença que tem quando uma mulher vinha para a crença
para crer no Deus verdadeiro, abandonava os seus ídolos, ela era aceita, assim como um homem também, desde que ele passasse pela circuncisão, aí seria aceito. Então, nunca houve um preconceito, a questão era proteger uma linhagem sacerdotal, proteger, essa era a ideia. Então, poderia sim ser aceito, desde que abandonasse seus ídolos, e não é o que ocorreu com essas mulheres, por isso elas tiveram que partir, tiveram que ir embora, eles tiveram que mandar elas embora, porque estava correndo risco toda aquela geração. E sendo que ele cita como exemplo Salomão. Salomão ele se contaminou com seus casamentos pagãos e elas perverteram o coração dele. Veja que ele teve 77 esposas, que a Bíblia fala 77 princesas. Ao contrário do seu pai, que era um homem de guerra, de batalha, ele era um homem do paz e amor. E ele fazia o paz e amor dele casando com outras princesas dos povos ao redor para manter uma união. E eram vários interesses também políticos nisso. Mas ele casou com 77 mulheres e essas 77 mulheres trouxe também com elas 300 concubinas no total. A consequência foi a divisão do reino. Houve a divisão e o cativeiro que levou aquele povo que estava ali naquela situação, chegando ali em Êxodo e Neemias. Quer dizer, para que isso não ocorresse, nós aprendemos com nossos erros e também podemos aprender com os erros dos outros. Para que eles não cometessem o mesmo erro e de repente não tivesse uma volta, era melhor despedir aquelas mulheres, mandá-las para suas casas. Veja que rei Acabe também, que ele foi outro exemplo que casou com Jezabel e ela instalou ali o culto a Baal e ainda perseguiu os profetas. Ainda no tempo de Neemias estava se formando uma geração de jovens judeus que não possuíam a cultura judaica e nem o sistema de adoração. Se continuasse assim, cairiam novamente no mesmo erro que levou ao cativeiro babilônico. A revista vem trazendo para nós o seguinte: existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturam com os povos no meio dos quais passam a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem a uma pessoa judia que se case com não-judeus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui que está na revista, porque uma coisa, outra coisa. Vamos explicar uma coisa. Da religião judaica, existem alguns braços, algumas ramificações, vamos colocar assim. E eu quero citar 3 principais, porque precisa ser entendido quando o autor colocou aqui que afirmando que eles não se casam com não-judeus, não é bem assim, porque aí você tem que entender um pouco sobre o judaísmo e sobre essas ramificações, sobre essas principais linhas de braços do judaísmo que existe, né? No cristianismo existem várias denominações e ninguém segue uma coisa só, né? Cada um com seus costumes, com as suas normas e assim vai. Existe o judaísmo ortodoxo. São os mais rigorosos, e olha que eles são mais zelosos também com a lei, tradições e costumes. Esse grupo ainda existe também, ainda dentro desse judaísmo ortodoxo, existe o ultra-ortodoxo, que ainda é mais zeloso ainda. As mulheres elas não podem ler a Torá e nem se sentam juntos, se sentam separados, homens e mulheres. E tem também os judeus reformistas. Esses judeus, eles surgiram lá no século XIX, na Alemanha, adaptaram-se ao costume da vida local. Também existe o judaísmo conservador. O conservador, ele fica no meio termo entre o ortodoxo e o reformador, né? Entre os dois. Não é tão ortodoxo, também não é tão liberal como os reformistas. O judaísmo conservador guarda todas as tradições, mas são mais flexíveis de acordo com o ambiente que vivem. As mulheres podem ser até rabinas e ler a Torá em público. Então, é o que seria a antiga lei, né? A lei, o Pentateuco, né? Que nós conhecemos. Então, vemos que o judaísmo, ele reconhece a possibilidade, existe sim,
a possibilidade de um judeu casar com um não judeu. Mas tem um processo a ser seguido nisso. Lembre-se que eles não creem em Jesus, eles não acreditam no Jesus que nós conhecemos, eles ainda estão aguardando o Messias. Então, a pessoa que quiser casar com um homem, que queira casar com uma mulher judia, ele vai ter que se converter, tá? Então, de qualquer forma, é como lá no Antigo Testamento, tem que se converter. Ele pode ser de outra religião, mas ele vai ter que se converter, vai ter que passar pela circuncisão, tem que passar pela imersão do mikveh, que é um banho, um ritual, é um ritual que existe, né, um banho, que as mulheres também fazem esse banho até mensalmente, e a aceitação dos 613 preceitos em sua totalidade. Então, mais do que qualquer forma, é um milagre eles terem sobrevivido a tantas perseguições, as guerras que ocorreram na história. Deus guardou eles, sim, mas existe a possibilidade de casamento com não-judeus, desde que ele se converta, sim. Isso vale para nós. Então, desde que essa pessoa aceita Jesus, você pode sim se casar, mas tem que se observar muito bem isso. Prova maior que nós temos em nosso meio, vou citar somente alguns aqui, que são judeus casados com mulheres que não são judeus, né? Então, por isso que eu quis citar, falando sobre essas ramificações, esses braços do judaísmo. Temos o Luciano Huck, o apresentador é casado com a apresentadora Angélica, que é católica. Sua mãe é evangélica, mas ela é católica e ele casou-se com ela. Seus filhos, eles seguem o judaísmo, apesar dela ser católica. Os filhos deles, os homens, passaram pela circuncisão, tudo conforme a lei determina do judaísmo, mas ele é casado com uma católica, assim como existe o Luciano Zafir, existe também o Silvio Santos, existe também, eu até anotei aqui para não esquecer, o Roberto Justo, são judeus. Existem muitos artistas que são judeus casados com mulheres que não são judias e nem são praticantes. Então, como eu falei aqui, existem alguns braços do judaísmo que vão se adequando aonde eles estão, ok? É um milagre eles terem sobrevivido a tantas perseguições, as guerras que ocorreram na história. Deus guardou eles, sim. Houve essa perseguição na vida dos judeus, nós conhecemos bem a história do Holocausto na Alemanha, na Polônia, na Espanha, mas Deus preservou a menina dos olhos dele. A maior bênção espiritual para o homem, para a humanidade, foi Deus ter enviado Jesus Cristo como Salvador para morrer por toda a humanidade. E a material é o casamento. Não existe um casamento perfeito. E Deus também não é santo casamenteiro como alguns pensam. O que existe no casamento é unidade. E para isso aconteça, tem que haver uma compatibilidade. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25 a 40, Paulo deu conselho para aqueles que ainda estão solteiros, né? E é lógico que a preferência é que os solteiros busquem matrimônio com pessoas cristãs, para que não haja divisão, porque a casa dividida contra si mesma, ela não subsiste, ela não fica de pé. Então não existe uma concordância até na criação dos filhos, quando um é de uma crença e o outro é de uma outra crença. Vai sempre haver conflitos nesse casamento. Então o melhor é buscar alguém que esteja na sua mesma fé, no mesmo segmento seu cristão. Aí a pergunta e o que já estão casados? O que fazer? Aquele que já veio para Cristo, que antes já estava casado, se converteu e o marido não é cristão e a mulher não é cristã. O que fazer? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 13 também tem a resposta. Deve agir com sabedoria, você não deve se separar dele. Você deve agir com sabedoria, dando testemunho, amando, respeitando e orando. Busque graça no Senhor para conviver bem e ser feliz. Pare para pensar como que foi as primeiras mulheres que se converteram ao cristianismo logo no primeiro século, logo no início de tudo. Deve ter sido muito difícil, porque na antiguidade, as mulheres, quem tinha poder sobre a vida e sobre a morte dela eram os homens, pais e maridos.
né? Você vê as mulheres, quando eram acusadas, elas eram apedrejadas. Então, quem tinha poder sobre elas eram os homens. Então, quando uma mulher se converteu, saiu do judaísmo e veio para o cristianismo, como não foi difícil, como elas não deveriam estar sofrendo. Então, tem esses conselhos na Bíblia, porque isso estava ocorrendo naquela época com as mulheres daquela época. Então, o conselho deles não era que elas largassem seus esposos, mas que esperassem no Senhor, que amassem eles no Senhor e esperassem o tempo certo para que Deus cumprisse a obra completa ali na vida deles também, porque era algo novo que estava surgindo para eles, né? Então, tinha que haver uma orientação para aquelas mulheres nesse respeito, né? A escolha de um esposo, de uma esposa, sempre será sua. Temos que entender isso. O poder de decisão cabe a você, o poder de decisão. Deus te dá parâmetros e isso você vai usar logo no começo do namoro. É no namoro que é preciso conhecer seus ideais, a sua fé, seu comprometimento com Deus. Não escolha a pessoa pela aparência, como Jacó fez. Jacó escolheu Raquel, amou Raquel, era bela, mas você vai lendo a história e vê no fim da vida uma mulher que morreu amarga, passou a sua vida em disputa com a sua irmã Leia, querendo a atenção do esposo e querendo ter muitos filhos, sendo que ela tinha o amor dele, mas era uma mulher infeliz. Então a gente não pode ir pela aparência. Muitas vezes o rapaz, porque ela é linda, a beleza ela acaba, a beleza ela vai embora, mas tem que escolher uma pessoa, não só cristã, mas que consiga, nas dificuldades do dia a dia, não querer jogar tudo pro alto, porque muitas das vezes o casamento de jovens acaba em menos de 2 anos, porque na primeira dificuldade, hoje o rapaz está trabalhando, amanhã o rapaz perde o emprego e a mulher quer voltar para minha mamãe e para o meu papai. Então você não pode escolher pela aparência, mas escolha pessoas que realmente vão te levar, te conduzir, te reguer a passar pelos problemas juntamente com você. Então ela morreu frustrada, é infeliz. Você vê que o último filho, ela coloca um nome que é um nome ruim, mas que o próprio Jacó muda para Benjamim, porque aquele nome já era o sentido da infelicidade dela como mulher, né? Então, e Abraão, que naquela época era muito comum os pais escolherem as esposas, ele manda buscar, no caso foi Rebeca, manda buscar uma da sua linhagem, da sua família, para casar com seu filho Isaac. Para quê? Para que não houvesse a mistura, porque onde ele estava só teria mulheres pagãs. E olha que Isaac já estava com 40 anos, ele teve que esperar o momento para casar com a pessoa que fosse da mesma fé que a dele. Então isso serve de parâmetro para nós na escolha de um parceiro, de uma parceira. Então, saiba esperar, não tome decisões precipitadas.